Meus caros irmãos e irmãs, nós ouvimos a palavra de Deus e poderíamos recolher para nós 3 pontos para nos ajudar a se nos preparar bem. Esses pontos para viver a graça de ter próximo de nós também a santidade de São Camilo. E nós viemos para viver o que ele viveu. A certeza que o Senhor, aquele que nós adoramos, que é o Senhor Jesus, aquele que nós contemplamos, o Senhor nosso Deus, aquele que tudo pode e que realizou na vida de São Camilo uma obra nova. E essa obra se estendeu a todos, tendo as mãos de Jesus para restaurar a vida de cada um deles e de modo especial a sua própria saúde. Nós viemos para a Eucaristia, para a Santa Missa, o santo sacrifício de Jesus. Embora nós tenhamos a cabeça e rezamos a missa, colocamos vários nomes, né? Chamamos de vários nomes, mas um só é o verdadeiro, o santo sacrifício de Jesus. E quando pergunta, mas para quem nós vamos rezar a missa? Não existe outro, só Deus, só Ele. E Jesus permite que nós participemos da sua entrega total nas mãos dele em nosso favor. A Santa Missa, o santo sacrifício de Jesus. Por isso que o segundo ponto é justamente a leitura, que é a palavra de Deus, o querer de Deus que reuniu os seus filhos. E quando nós nos reunimos para glorificá-lo, para agradecer, mas também para pedir. Temos muitas coisas a dizer a Deus, mas também para guardar com Ele o silêncio da nossa vida, ficar na vida dele e deixar que ele participe como pastor inteiro da nossa própria vida. Por isso, meus caros, a primeira leitura da carta do apóstolo Paulo à comunidade de Roma, aos romanos, nós poderíamos ver todos os outros mandamentos, mas ele disse, olha, preste atenção, amarás ao próximo como a ti mesmo, porque antes, e junto com estes, a Deus em primeiro lugar. Depois você vai sentir o que o outro sente a partir de você. Se você não conseguir amar você, não se iluda com isso. Se você não conseguir gostar de você, não se iluda com os outros, porque você não vai gostar dos outros, não vai amar. Quando você quer o melhor para você, você deve amadurecer a sua vida em Deus e dizer, esse é melhor e eu desejo também para os outros. E ele diz por quê? Porque a caridade, o amor que nós sentimos por nós e pelos outros, não é maldoso e não faz mal a ninguém, nem a nós e nem ao próximo. A caridade é em abundância, é a totalidade da vontade de Deus cumprida entre nós. Bom, mas antes, você procure conhecer você mesmo. Pedir ao Senhor que lhe dê essa graça de conhecer. Foi o que aconteceu com São Camilo. Nós temos muitas oportunidades para conhecer cada um de nós, para servir melhor. Às vezes nós até achamos que olha, o outro é um pouco áspero, muito bruto, esquisito demais, o outro é assim, e às vezes nós acabamos esquecendo que nós somos um pouco de tudo aquilo que eu enxergo no outro. E o outro me ajuda muito a descobrir as coisas que ainda não tive coragem de enxergar. Por isso que, da forma que eu amar a pessoa que eu sou, da maneira que eu tenho os meus defeitos, tenho as minhas fraquezas, tenho os meus pecados, mas eu gosto de mim, eu me amo, porque Deus me amou primeiro. E eu me sinto assim totalmente amado por mim mesmo, porque antes fui amado por Deus. Então eu sou capaz de enxergar aquilo que Deus enxerga. E proporciona tantos e tantos irmãos para completar aquilo que eu não consigo ver.
ver os meus limites, ver até onde eu posso chegar, as coisas que eu posso fazer, outras que não consigo fazer, a não ser com o auxílio dos outros, que são os dons, os carismas, as vocações, que eu também preciso, mas que eu também tenho, e outros precisam ser ajudados por mim. Mas nós só ajudamos se de fato nós amamos, senão nós não fazemos. Você pode ver, todos aqueles que têm em si o amor de Deus, eles arregaçam as mangas, dobram a calça e vão adiante. Às vezes passam vergonha, às vezes até são questionados pelos outros, às vezes até por nós mesmos. O que essa mulher, o que esse homem, será? O que ele está querendo? Ele não está querendo nada. Tudo que ele pediu, ele já tem, por isso que ele está fazendo. Ele faz porque transbordou. E a vida dele é ajudar as pessoas. Ele quer que as pessoas sejam felizes, como ele também é feliz. Ele reparte tudo aquilo que ele recebeu. Por isso, meus irmãos, quando nós ouvimos esta leitura do Evangelho, fala justamente dessa questão que nós olhamos para Jesus, nós falamos, como é que vamos fazer isso? Renunciar a minha mãe, o pai, os filhos, os irmãos, as irmãs, até a sua própria vida. Como é que vamos fazer isso? Porque o que é que Jesus quer? Enquanto você não tiver consciência de quem realiza todas as coisas, sou eu, mas que você é as minhas mãos, as minhas pernas. Enquanto você não tiver consciência de que você é o sujeito a construir a história abençoada por Deus, nós não vamos dar um passo. E para construir essa história, você não pode pegar no arado e ficar olhando para trás. Você não precisa abandonar os seus filhos, mas você precisa ter foco naquilo que vai fazer. Precisa olhar com persistência. Senão você não realiza as coisas que você propôs. Não faz os projetos. Porque os nossos projetos, se nós pensamos em construir uma casa, levamos um tempo. Uma casa não se constrói da noite para o dia. Uma igreja nem se fala. Agora, imagine uma pessoa. A igreja nós sabemos. Olha aí, o engenheiro apresentou a planta, nós temos um projeto. Olha o alicerce como vai ser. Olha a quantidade de ferragem. Mas uma pessoa, quem lhe deu o projeto de um irmão? Esse projeto nós recebemos de Deus. Conhecendo o projeto de vida para você, você diz, olha, eu vou seguir. Mas o Senhor precisa me ajudar. Eu vou dar o passo necessário, mas sem o Senhor, eu não sou capaz de edificar nem a minha e nem a vida dos outros. Não tenho condições suficientes para isso. Por isso eu preciso da sua ajuda. Meus caros, o último ponto, falamos de São Camilo. Você não fique indignado, muitas vezes, com tudo o que acontece na sua vida. Sempre há um propósito. Vocês bem sabem, existe uma espiritualidade da saúde. Não tem uma espiritualidade da doença, mas tem uma espiritualidade do enfermo, que é diferente daquele que cuida do enfermo. A espiritualidade do enfermo é ele, aos poucos, ir preparando a sua vida diante de Deus. E ele vai, como vocês acabaram de ouvir aqui, olha, ele não vai renunciando à sua esposa, mas ele vai abraçando o que a esposa pode oferecer, porque ele, como esposa, já ofereceu muito. Em muitos momentos, aquele doente, enfermo que está ali, da maneira que ele vai viver na espiritualidade em Jesus Cristo, ele vai tendo a consciência, isso que eu estou passando hoje, não é novidade na minha vida. Esse tempo que eu estou na cama, não posso comer com as minhas mãos, não posso tomar sem que tenha a ajuda dos outros, não posso nem me trocar. As minhas necessidades, eu preciso do auxílio de alguém para não criar assaduras em mim. E nós ficamos lá de boca aberta, nossa, mas esse irmão, nessa condição, a espiritualidade da enfermidade diz o seguinte, dos enfermos, olha, esqueceu que você foi criança? Esqueceu? Há outros que ficam até tomados de desespero,
dizendo: olha, estou atrapalhando a minha família, eu quero que me Deus leve logo, porque hoje eu sou um inútil. Mas você deve agradecer. E quando você era bebezinho, o que fazia você em favor da humanidade? Construía casas, ajudava a sua mãe nos afazeres da casa, trabalhava fora, estava preocupado com a sua família? Não. Você tinha muito que oferecer para a família? Não. E por que a família cuidou de você? E por que nessa etapa da sua vida, onde você voltou a experimentar a delicadeza dos seus familiares, há para eles até edificação da parte de Deus, e por que você não pode aceitar? Então, nesse tempo todo que ele vai aceitando essas coisas, ele vai se entregando às mãos daqueles que podem amar. E aqueles que amam, quando é tempo do seu descanso, o entregam nas mãos do amor, que é Deus. Somente aqueles que amam são capazes de entregar os seus amados nas mãos do amor. E eles fazem com muita lágrima, muita lágrima. Essa lágrima não é fraqueza, não é tortura, não é tristeza, mas é um testemunho que o corpo verdadeiro diz. Porque tem gente que não acredita na sua voz, e às vezes nem na sua lágrima, mas não tem problema. O que importa é o que você sente, e como o seu corpo fala. A lágrima é o testemunho de quanto nós nos amávamos. E São Camilo bebeu desse poço da vida, da água viva que é Jesus. Ele, embora muito delicado, antes não era, e aprendeu ali com os doentes, com os enfermos, o seu abandono, o esvaziamento de si, para que Deus pudesse fazer uma obra nova. E nós estamos aqui nos preparando para isso, para ter conosco essa alegria do sinal que é a relíquia, do sinal que é a presença daquele irmão que a Igreja de Cristo, do qual nós somos membros, reconheceu a sua santidade. E todos nós católicos também não duvidamos, porque foi um homem de Deus a serviço de Jesus na cura dos irmãos. Que São Camilo interceda por nós e que nós tenhamos sempre a esperança de ajudar os irmãos, porque muitos deles que às vezes estão afastados de Deus, você tem a caridade da vossa parte, certamente eles vão experimentar, porque você já experimentou o amor de Deus. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.